Bom dia, capela. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Se você teve uma semana boa, glória a Deus por isso. Se você não teve uma semana boa, glória a Deus por isso também, porque a vida aqui na terra é feita de altos e baixos, e fica muito difícil da gente medir o quão longe ou quão próximos nós estamos de Deus, de acordo com o que foi nossa semana, com relação às coisas boas ou ruins que aconteceram com a gente. Não é essa métrica que a gente utiliza para saber se Deus está nos abençoando ou não, correto? Concordam com isso? Quando nós falamos em ser igreja, vocês concordam que é um pouco além, ou, aliás, muito além do que frequentar um culto com hora, local, dia marcado? Vocês entendem que ser igreja vai além disso? Do que simplesmente sentar num local para ouvir uma mensagem, escutar uma música, dar bom dia para alguém, tomar um café junto com alguém? Ser igreja vai além disso. E pode ser que para muita gente exista esse questionamento: o que eu preciso então fazer além do frequentar, do ouvir, do participar? O que eu preciso fazer além para ser igreja? Às vezes coisas bem simples, às vezes é tão simples, tão ao nosso modo de ver pequeno, que a gente nem acredita que pode estar contribuindo para o reino. Eu lembro que quando nós nos reuníamos lá no Aero, no restaurante ali do Cartódromo, nós ficamos um tempinho ali no Espaço Vitória, e nós criamos ali no Cartódromo uma coisa chamada Uber Gospel. Uber Gospel, quem frequentou o cartódromo lá com a gente lembra o que era. Uber Gospel era fato do irmão que tem carro e vaga sobrando no carro, dar carona para o irmão que de repente não tem carro e levar ele para casa. Olha que legal. Só que era 0,800, tá? Era Uber Gospel. Era 0,800. O irmão não cobrava a carona, era só um apelidinho que a gente dava. E às vezes um ato desse, uma ação dessa é o suficiente para você fazer toda a diferença, sabia? Na vida da pessoa, uma simples carona às vezes pode fazer a diferença. Para a gente pode ser muito simples, mas para outros isso faz total diferença. Então, quando você estiver indo embora, quando você estiver saindo aqui da igreja, perceba se tem alguém ali na calçada, ali fora mexendo no celular, pode estar pedindo um Uber. Se essa pessoa estiver pedindo um Uber, ofereça carona. Tem vaga no teu carro para você dar carona para alguém para casa hoje? Tem? Ofereça. Deixa o irmão ir de ônibus não, de táxi não, a pé não, leva ele em casa. Não é? Mesmo que não seja o teu caminho, porque a carona gospel, a carona cristã, vamos dizer, é quando você desvia do teu caminho para poder levar o irmão em casa, né? Mas se for o caminho, olha só, melhor ainda, já, né? O útil ao agradável. Mas faça isso. São esses pequenos gestos que fazem toda a diferença e contribuem para o reino. Amém? Bom, Fernanda já visualizou aqui, já fez um estudo de salão, não tem nenhum visitante, mas pode ter aniversariante. Então, se você está fazendo aniversário essa semana, tá? Que Deus te abençoe com muitos outros anos de vida, com muita saúde e paz. No domingo passado, eu contribuí aqui com uma mensagem cujo título era... Quem participou domingo passado deve se lembrar da mensagem cujo título era: para que time você torce? Então, quem estava aqui domingo passado viu essa mensagem: para que time você torce? Eu fiz uma analogia, um paralelo, fiz um paralelo entre clubes de futebol e denominações. Eu até coloquei no slide ali vários escudos de times de futebol com a pergunta: para que time você torce? E eu mudei depois o slide, no lugar dos escudos de futebol tinha lá as denominações, os logos das igrejas, e aquela mensagem tinha o objetivo de mostrar que as denominações, diferente de
igreja de Cristo acabam despertando no povo o quê? Paixões. E a paixão, ela é sempre irracional, nos leva a cometer atitudes, nos leva a agir de forma irracional, e não é o que é proposto pelo Evangelho. Não é que a fé em Cristo é uma fé racional. Então, a mensagem de domingo passado, se você não estava aqui, já está disponível no YouTube. Então, usa lá, compartilha, comenta, é importante. Vai ainda para o YouTube. É verdade. Está no Spotify. O YouTube é uma semana depois, então vai entrar hoje. Hoje à noite entra a mensagem de domingo passado, mas já está disponível no Spotify. Né? Hoje, eu quero começar a mensagem mostrando novamente um slide. Você também já assinou a carteira de trabalho de Deus? Aí você deve estar pensando assim, caraca, o Marcelo traz cada slide sem pé, sem cabeça, né? Domingo passado foi time de futebol, agora perguntando ali se você já assinou a carteira de trabalho de Deus, mas o que vem a ser isso, né? Antes eu queria convidar vocês a orarem junto comigo. Podemos? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome para proclamar o Teu Evangelho. Pai, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Senhor, me ajude a entregar aqui uma mensagem que faça sentido, uma mensagem que tenha significado, porque nós, na nossa natureza humana, podemos montar aqui palestras, podemos montar aqui mensagens de 2, 3 horas, recheadas de palavras eloquentes, bonitas, mas se não for mediado pelo Teu Espírito, não gera vida. Então, não importa quais sejam as palavras que serão usadas, se rebuscadas ou não, mas que o Teu Espírito faça nos entender, que o Teu Espírito faça com que essa mensagem tenha um significado, que o Teu Espírito faça com que essa mensagem faça sentido para nós. Por isso eu me coloco agora na Tua total dependência, Pai. Me ajude nessa missão. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Aquele slide ali, eu perguntei se você já assinou a carteira de Deus, porque é muito comum nós darmos profissões a Deus. Eu já fiz isso e todo mundo aqui já fez isso alguma vez na vida, dar uma profissão a Deus. Uns chamam Deus de médico, todo mundo já ouviu isso, médico dos médicos, né? Todo mundo já chamou Deus de médico, todo mundo já tratou Deus como psicólogo, todo mundo já tratou Deus como garçom, todo mundo já chamou Deus de arquiteto, pelo fato dele ter projetado, ter criado, ter construído, né? Nós já demos muitas profissões para Deus, até coach, hoje nós incluímos nesse hall de profissões que alinhamos com Deus. O fato é que, será que Deus ele está 100% disponível para nós, para cumprir e para fazer executar os desejos do nosso coração? Será que Deus nos criou tudo e todos, para que os nossos desejos, todos os nossos desejos do coração fossem realizados, atendidos? Daí você pode até dizer assim, Marcelo, mas na própria palavra de Deus, Jesus disse, eu não vim para ser servido, e vim para o quê? Para servir, né? E dar a vida em resgate de muitos. Então, a gente acaba pegando pedaços do texto, retirando do contexto e atrelando a ele um significado que nos cabe, atrelando a ele um significado que nos convém, né? E aí é muito fácil. Por outro lado, pode ser muito difícil quando nós não entendemos do porquê das orações, dos pedidos e dos nossos desejos não estarem sendo atendidos ou realizados, né? É claro que todo o texto foi retirado de um contexto, onde Jesus ou alguém que estava falando para alguém, por um motivo,
num local específico e num tempo específico. Então, quando nós tiramos isso daquilo ali e interpretamos e aplicamos do jeito que a gente quer, a gente percebe que a Bíblia, ela pode ser uma fonte de muitas heresias, se a gente aplicar do modo que a gente quiser. Inclusive, quando Jesus disse, eu não vim para servir, quando Jesus disse, eu não vim para servir, mas para ser servido, eu aconselho que toda vez que você for ler a Bíblia, não leia um versículo isolado, não pegue um fragmento do texto e leia o capítulo todo. Se possível, um capítulo anterior, um posterior, faça isso. Leia o capítulo inteiro para você entender do que se trata aquela conversa. Então, quando Jesus disse, eu não vim para ser servido, vim para servir, e ele continua, e dar a vida em resgate de muitos, foi logo após uma conversa, um questionamento que a mãe de 2 dos discípulos de Jesus, a mãe de Tiago, eram 2 Tiagos, né? Um era irmão de Jesus, esse Tiago era outro. A mãe de Tiago e João, de 2 discípulos que eram irmãos, né? A mãe dos 2 questionou Jesus, falou assim com Cristo, olha, tem como colocar esses meus 2 filhos, um do lado direito e um do lado esquerdo seu na hora que estiver lá no reino assentado no trono? Olha só, a mãe, assim, até, a gente entende, é um desejo genuíno, né, da mãe. A mãe quer que o filho esteja onde? Nos melhores lugares, né? Então a mãe quer que o filho esteja o mais perto de Jesus possível. Então essa mãe de João e Tiago falou assim com Jesus, então eu quero que meus filhos, o senhor tem como colocar João do lado direito, o Tiago do lado esquerdo, não importa o lado, mas coloca um de um lado, outro do outro, do Senhor. Aí imagina Jesus escutando aquele pedido, nossa, mal sabe ela que a vontade é do Pai, a vontade que será feita, que será realizada é do Pai. Então Jesus, quando disse aquilo, não vim para ser servido, mas para servir, estava dentro daquele contexto, era como se ele estivesse explicando, olha, gente, não se preocupa com isso não, sabe, até porque os últimos serão os primeiros, então não se preocupa assim com a posição onde você vai sentar, onde você vai ficar, não é para se preocupar com isso agora, né? Eu vim para servir, não é para ser servido. Então ele, dentro daquele contexto, daquela situação, ele disse isso para dar e para encerrar aquela discussão ali, né? E agora eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 14, só para a gente acompanhar um texto, que também tem um fragmento, tem um pedaço que muita gente usa, às vezes de maneira errada, interpreta de maneira errada, e isso acaba fazendo com que a gente se frustre até com Deus, quando os desejos do nosso coração, as nossas vontades não são realizadas. João, capítulo 14, eu vou ler os versículos 13 e 14, localizaram aí? O texto que eu estou aqui é na versão NVI, tá? A Bíblia que eu uso aqui é a versão NVI, que diz assim, a partir do versículo 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o versículo 14, quando Jesus diz, o que vocês pedirem, o que vocês pedirem, consegue entender que também significa tudo o que vocês pedirem? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Jesus não especificou e nem colocou limites aqui ao pedido dos discípulos para quem ele estava falando ou nossos. Ele disse, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí eu aproveito para perguntar para você, você alguma vez já pediu algo a Deus e Deus não deu? Já aconteceu isso com você? Você ficou frustrado por isso? Porque, veja bem, certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, poxa Marcelo, eu estava com a minha avó enferma, minha avó estava com câncer,
nossa, mas no momento que eu descobri a doença da minha avó, minha vida se transformou, minha vida mudou completamente com relação ao relacionamento que eu tinha com Deus. A partir do momento que eu soube da notícia, minha vida foi dedicada exclusivamente a Deus, em oração, em tudo. E eu pedia tanto a Deus, eu pedia muito a Deus, a única coisa que eu pedia a Deus era: cura minha avó. Porque curar alguém de câncer, assim, para Deus isso é, né? É só pronto, não é só fazer assim. Então ela pedia e a avó veio a falecer, né, por conta da doença, e isso foi até lá na Praça Japão, esse diálogo, quando nós nos reunimos lá. E ela falou: poxa, eu não sei por que Deus não me atendeu, eu fiquei tão triste com Deus, sabe? Ela falou assim: eu fiquei tão triste com Deus, será que Ele não me ouviu? Eu falei com ela assim: olha, te dá certeza 100% de que Deus te ouviu, não ouviu? Eu nem ouso fazer isso, mas olha, no meu achismo, eu creio que Ele te ouviu sim. Eu acredito que Ele tenha te ouvido sim. Eu acredito que Ele tenha te acompanhado em todo esse processo sim. Só que de Deus saem duas respostas: sim e não. O que significa isso? Que o não também é resposta. O não também é resposta. É que às vezes Deus responde assim, e a gente não consegue entender, porque a gente sempre espera o sim, né? Mas o fato curioso é que aí foi o Espírito Santo, aí não tinha nada a ver mais comigo, porque quando eu disse a ela, é porque Deus tem duas respostas. Eu nem sei se eu falaria isso assim, se não fosse por intermédio do Espírito, porque eu ficaria sem graça de falar. Mas eu falei assim, com segurança, eu falei, é porque Deus tem duas respostas, o sim e o não. Quando eu disse isso, ela ficou parada assim, olhando. Nossa, tá leve agora. Sabe? Aí quando ela falou, tá leve agora, pensei comigo, pô, mas não falei nada. Eu não falei nada, mas aquilo o Espírito traduziu. O Espírito fez ela interpretar e entender o porquê do não. Ela entendeu aquela hora ali, não é? E se você pode estar, de repente, se perguntando assim, mas está escrito, Ele disse, tudo o que vocês pedirem. Jesus falou, eu farei, o que vocês pedirem, eu farei. Mas aí eu volto a dizer para vocês que todo texto retirado do contexto, essa frase está batida já, todo texto retirado do contexto é pretexto para heresia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Todo mundo aí que tem mais de 40 anos lembra do Evangelho Lua de Cristal. Se você não se lembra, de repente, ao ouvir, vai se lembrar, quando a pessoa que cantava assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dá a coragem que puder. Só sei até aí. Então, todo mundo já ouviu essa, quem tem mais de 40 já ouviu. Então, será que é bem assim? Então, veja bem, literalidade é um problema, certo? Ser literal é perigoso, porque muitas mensagens da Bíblia, elas têm um significado contextual. Muitas mensagens da Bíblia têm significados nas entrelinhas. Então, se a gente for literal demais, vai passar muita coisa desapercebida e nós vamos interpretar e levar para um entendimento diferente do que foi proposto ali, né? Inclusive, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, eu anotei aqui, ele diz assim, uma carta que ele escreveu à igreja, mas as mensagens também são úteis para nós, que ele diz assim, quando pedem, o Tiago falando para a igreja, quando vocês pedem, não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então os motivos
pelos quais vocês pedem são errados, vocês querem satisfazer o desejo do coração de vocês, por isso que Deus não atende vocês. Então, Tiago faz essa exortação e orienta a igreja com relação a isso. Então, veja bem, para você não correr o risco ou diminuir o risco de errar numa interpretação ou significado de um texto aqui, é muito importante você usar as 5 perguntas-chave para analisar o texto em seu contexto. Então vamos lá. As 5 perguntas-chave para você analisar o texto em seu contexto e não correr o risco de criar interpretação própria e sair espalhando por aí. Primeira pergunta: o quê? O que se refere ao que o emissor está dizendo. O que se refere ao que Jesus está dizendo, ao que Paulo está dizendo. Aquele que falou a mensagem, aquele que disse a mensagem, o que ele está dizendo. Primeira pergunta, a básica. Essa é a básica. Pergunta número 1. Pergunta número 2. Pergunta-chave número 2. Onde? Onde se deu essa conversa? Onde se deu esse questionamento? Onde se deu essa fala? Pergunta 3. Quando? Quando se deu essa conversa? Quando se deu essa fala? Então você vai juntando como se fosse peças de quebra-cabeça. Quarta pergunta: para quem? Para quem Jesus falou? Para quem Paulo escreveu? João está falando para quem? Pedro escreveu para quem? Ele está se dirigindo a quem? Última pergunta: por quê? Por que Jesus falou isso? Por que Paulo escreveu isso? Por que Isaías escreveu isso? Por que Jeremias escreveu isso? Para quem? Por quê? No caso, por quê? Motivação. Então, se você reúne todos esses elementos para entender o texto que está escrito aqui, dificilmente você vai cair numa interpretação errada que te leve em último caso, até uma heresia. Então, é importante você juntar os textos como se fossem peças de quebra-cabeça. Voltando em João 14, a gente vai analisar o versículo 14. Onde está a ênfase? Quando Jesus disse lá: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Onde está a ênfase? Qual é a parte que a gente deve se prender mais? Nesse pedacinho aí de texto: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É importante entender isso, por quê? É importante entender onde está a ênfase nesse versículo, por quê? Para a gente não cair no erro da teologia do Deus garçom. Qual é a teologia do Deus garçom? É aquele Deus que está 100% pronto para atender todas as suas necessidades e vontades. Então, quando a gente cai nessa teologia do Deus garçom, a probabilidade da gente se frustrar com Deus é muito grande, porque vai ter coisas que Ele não vai nos atender, não é? Alguns, inclusive, fazem até conexões com outras passagens bíblicas para poder levantar questões acerca dessa teologia do Deus garçom. E a teologia do Deus garçom não consegue explicar, né? Exemplo: alguém perguntou a um pastor se é desejo de Deus que todos sejam salvos. Confere? É desejo de Deus que todos sejam salvos. A pessoa perguntando para o pastor: por que eu peço a Deus em nome de Jesus e Ele não salva o meu filho? Alguém fez essa pergunta para o pastor. Perceba que a pessoa usou parte de texto bíblico aqui. Se é desejo de Deus que todos sejam salvos, Paulo escreveu isso para Timóteo. Paulo escreveu: é desejo de Deus que todos sejam salvos. Aí a pessoa usou isso que está escrito e juntou com outro questionamento que ela tinha para dar base bíblica. E perceba que esses tipos de questionamentos acabam colocando a gente contra a parede. Percebam que existem questionamentos desse tipo que acabam nos colocando contra a parede. Você, é mesmo? Ora, se Deus deseja que todos sejam salvos e o irmão ou a irmã está orando pelo filho, como assim? Isso deixa a gente sem resposta. E aí, se a gente não estiver focado, preparado, meditando na palavra, a gente vai ficar em beco sem saída.
pressionado contra a parede. E aí, a teologia do Deus garçom, quando não consegue explicar, tem sempre uma resposta pronta. E, na maioria das vezes, para a maioria das perguntas, a resposta pronta é: o irmão deve estar em pecado. A irmã deve estar em pecado. Resposta pronta, porque essa resposta serve para quase todas as perguntas com relação ao não atendimento de Deus às nossas necessidades. Serve para quase todas, não é? A parte financeira, por exemplo, é porque o irmão não está dizimando. É porque não batizou. É porque está indo pouco ao culto. Então essas respostas curtas e prontas, a teologia do Deus garçom tem. Ela tem um estoque dessas respostas, né? Então vamos lá, vamos voltar. Onde está então, até agora não expliquei, não falei, onde está a ênfase de João 14, versículo 14? Qual é a ênfase? Veja bem, o capítulo 14, lembra que eu falei? Leia o capítulo inteiro em casa. Quando você for a um culto, quando você for a uma missa, um culto, qualquer local onde a palavra de Deus seja pregada, quando o pregador usar um texto, usar uma referência bíblica, usar um versículo, chegue em casa, leia o capítulo todo. Leia o antes, leia o depois do texto que o pastor usou para pregar, para você ver se aquela mensagem fez sentido ou não. Faça isso em casa. Então, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: por que eu preciso ler Bíblia em casa? O pastor lê na igreja. Né? Então, façam isso. O capítulo 14 começa com, lá no início, Jesus fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Jesus fala, não fiquem perturbados, tá? Não fiquem aflitos, não fiquem com o coração aflito. Jesus falando para os discípulos. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque estava bem perto dele ser crucificado, estava bem próximo da crucificação. Por isso que Jesus falou: não se perturbe o coração de vocês. Aí ele continua assim: creiam em Deus, e diz: creiam também em mim. E por que Jesus ele fala com os discípulos: creiam em Deus e creiam também em mim? Porque mesmo quando já próximo da crucificação, mesmo quando pertinho de Jesus ser crucificado, morto, Jesus sabia das aflições que viriam, ele sabia das aflições que viriam e conhecia também a estrutura dos seus discípulos. Jesus conhecendo a estrutura dos seus discípulos. Como assim, Marcelo? Estrutura dos seus discípulos. Que tipo de estrutura? Jesus sabia que a fé daqueles discípulos ainda não estava consolidada. Jesus sabia que eles ainda duvidavam. Fazendo igual escolinha de criança, né? Começa uma palavra, as crianças têm que completar, né? Duvidavam. Eu gostei, eu vou fazer isso agora mais vezes. Então, Jesus sabia que eles duvidavam e pediu: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, tá? Então, por que Jesus pediu para que crescem nele também da mesma forma que criam em Deus, né? Aí nós vemos aqui no capítulo 14, no decorrer do texto, eu vou pedir para vocês irem agora no versículo 3, João 14, versículo 3 diz assim: e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí olha só, Tomé pergunta, aí disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais. Como então podemos saber o caminho? Eu acho que Tomé estava achando que era caminho assim, do chão, né? Estrada. Qual o caminho? Qual a estrada? Qual a rua? Né? Aí, imagina, naquela altura do campeonato, eles ainda perguntando qual era o caminho, né? E aí, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente, olha o que Jesus fala: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Aí olha só, depois de Jesus falar que ele era o caminho, falou: não, Tomé, não é caminho, não é estrada, não é rua, não, eu sou o caminho. Depois que Jesus fala que ele é o caminho, e
depois que ele termina de falar, vocês já têm visto o Pai, porque estão vendo a mim. Mesmo depois disso, Filipe vira para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Aí, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, mediante essa fé não consolidada em Cristo, é porque ele pede: creiam em Deus e também em mim. Tá, Marcelo, beleza. O que isso tem a ver com o versículo 14? Você está dando muita volta e não está falando qual a ênfase do versículo 14 de João 14, né? Calma, vamos lá. Vamos em João 21? Pá, pô, vai em outro lugar, agora ele vai explicar a ênfase. Vamos lá, João 21, João 21, versículo 18 até o 23. Evangelho de João, versículo 18 até o 23. Vamos lá. Diz assim: digo a verdade. Aqui é Jesus falando com Pedro, tá? Jesus falando com Pedro, falando assim, eu falei 18, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, o que Jesus tinha acabado de falar, né, no versículo anterior, estava falando com Pedro, o tipo de morte que ele ia sofrer, né? Aí Jesus continua lá, siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, estava naquele diálogo ali. João estava chegando, o apóstolo João estava chegando. Aí Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Aí fala assim com Jesus: Senhor, vamos lá, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Se referindo a João, quanto a ele? Aí Jesus disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Quando Jesus falou para Pedro que tipo de morte que ele ia sofrer, Pedro viu que João estava chegando. Aí perguntou: e João? E ele? Aí Jesus fala assim: ô Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que você tem com isso? O que você tem com isso? Jesus falou desse jeito para Pedro. Foi por isso, aí, olha o que diz aí o versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Olha só, gente, quando a gente pega a ênfase no lugar errado. Vocês entenderam? Jesus falou para Pedro o seguinte: se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Qual é a ênfase desse pedacinho? A ênfase é: o que você tem com isso? Era como se Jesus estivesse falando com Pedro: Pedro, se preocupa com isso não, se preocupa com o que eu estou falando para você, com relação a João, com relação a Tiago, com relação a Mateus, com relação a Tomé, com relação a não sei mais quem. Deixa isso para lá, se preocupa com o que eu estou falando com respeito a você. Só que aí eles usaram o outro pedaço do texto como ênfase e começaram a espalhar para os outros o quê? De que João não iria morrer. Falei que ia fazer de novo? Então, que João não iria morrer. Aí se espalhou. Aí, gente, olha só como que uma fala de Jesus se transformou numa heresia naquele tempo. Eles começaram, mas o próprio Jesus disse, depois João consertou isso, mas o próprio Cristo disse, e eles entenderam errado, que João não iria morrer até Jesus voltar. Olha como que a gente cria problema quando a ênfase a gente coloca no lugar errado, né? Agora sim, vamos em João 14, 14.
Vamos em João 14:14, quando Jesus diz assim: o que pedirem, tudo o que pedirem, eu farei. Onde está a ênfase? Eu farei. Não é tudo o que pedirem. Eu farei. Pô, mas peraí, Marcelo, mas por que Jesus disse aquilo então? Gente, lembra que eu falei? Os discípulos ainda não estavam com a fé consolidada. Eles não estavam ainda com a fé pronta. Então imagine na situação onde os discípulos ainda não criam, como deveriam crer. Imagina se Jesus falasse assim: olha, então isso aqui dá para eu fazer, isso aqui também, mas isso aqui não. Isso aqui, se você pedir, dá para eu atender. Isso aqui também, mas isso aqui, se você pedir, não vai dar para eu atender não. Se Jesus falasse assim naquele momento para os discípulos que não estavam com a fé consolidada, o que ia acontecer? Esse cara não é o Messias, não. Não é ele. Não é ele. Mas Jesus disse: tudo que você pedir, eu farei, para que o Pai seja glorificado no céu. Tem isso também, que muita gente às vezes tira para que o Pai seja glorificado. Não, o que eu pedi, Jesus vai me atender, mas para que o Pai seja glorificado no céu. Então a ênfase é: eu farei. E agora a gente entende por que ele disse isso. Tudo o que pedires, porque a fé dos discípulos não estava consolidada. E se ele ficasse de meias palavras especificando uma ou outra coisa que ele faria e outras não, como é que eles iriam crer que ele era o Messias? Então a gente tem que ter muito cuidado quando diz: tudo eu farei, né? Diante disso, eu devo desconstruir o entendimento de que Deus é abençoador? Não, de forma alguma. Diante disso, você não deve desconstruir o fato de que Deus é abençoador, porque Deus é abençoador, Deus é consolador. Mas saiba que andando com Deus, seu sorvete também vai cair. E o seu pão vai cair com o lado da manteiga virado para baixo também. Também. Essas coisas acontecem com quem anda com Deus. Mas não é para desacreditar em Deus. Não é para achar que Deus não está contigo quando teu sorvete cair, quando o pão cair com a manteiga para baixo. Não é para desacreditar de Deus por conta disso, porque Ele mesmo disse para os dias que forem ruins. Acho que para todos os dias, venham a mim, lá em Mateus 11, esse é conhecido, todo mundo sabe recitar de cor, quem é crente, quem não é crente, sabe esse texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus prometeu isso: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave. Sabem que é jugo? Jugo é uma peça de madeira. É uma peça de madeira que coloca na cabeça do boi para deixar ele preso na carroça. Já viu quando é a carroça com 2 bois? Eu acho que a maioria é 2, né? Tem carroça com boi? Tem, né? Tem. Então é carroça biboi. Tem monoboi e biboi. Então a carroça com 2 bois, aí tem um tocão de madeira assim, que junta o pescoço de um boi com o outro assim, para ele ficar preso à carroça. Aquilo ali é jugo, porque o jugo diz onde você vai, o jugo te controla, né? Aí olha só que interessante, Jesus falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com Jesus tem jugo, com Jesus tem fardo. Ele falou, só que é leve. O jugo é suave, mas tem. O fardo é leve, mas tem. Inclusive, tem uma fala de um escritor chamado C.S. Lewis, famoso por ter criado as Crônicas de Nárnia, que diz assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Não lhe aconselharia o cristianismo, porque o jugo é suave, o fardo é leve, mas existe um jugo e existe um fardo. Sabe por quê? Porque nós temos que abrir mão de nós mesmos, nós temos que abrir muitas vezes mão dos nossos desejos, das nossas necessidades,
e entender que quando Cristo disse, tudo que pedir em meu nome eu farei, estava dentro de um contexto, de uma situação onde os discípulos não criam. Então, se a nossa fé estiver rasa, se a nossa fé ainda for primitiva, nós não entenderemos o não de Deus. Nós não entenderemos. Por isso que a gente tem que buscar o amadurecimento no Senhor. Isso não é um desencorajamento às suas orações, tá? O fato de Jesus de dizer não, o fato de não fazer parte da resposta, não significa um desencorajamento às suas orações, ou um desestímulo aos seus sonhos. Por quê? Todo mundo sonha. Quem tem sonho aqui? Quem sonha aqui? Todo mundo. Imagina uma pessoa que não tem sonho, uma pessoa que não sonha nada. Nem sei como é isso, porque todo mundo aqui tem, ainda que seja básico, básico que eu digo assim, isso também é muito individual, subjetivo, né? É subjetivo, então nem dá para falar o que é sonho básico, que não dá, então é subjetivo, mas todo mundo sonha, então isso não é um desestímulo aos seus sonhos, até porque Deus nos fez assim, Deus nos fez com a capacidade de sonhar, correto? Deus te fez com capacidade de sonhar. O fato é que o rolê deu ruim lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3 o rolê desandou. Por quê? Porque o casal começou a sonhar demais, deu ouvido. Deu ouvido à serpente, aí depois que deu ouvido à serpente, aí deve ter sonhado mais ainda, e aí caiu. Aí deu ruim. Aí no que deu ruim, aí Deus olha, não dá para deixar vocês sozinhos mesmo não. Não dá não. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é proibido você sonhar, não é proibido você projetar. Sonhe, projete, queira. Todavia, seja feita a vontade de Deus. Amém? Eu li um livro bem interessante, chamado, o título pode ser que não seja muito comercial, mas eu acho que é interessante a gente ler. O Deus que Destrói Sonhos. Tem um livro chamado Deus que Destrói Sonhos. O nome do autor é Rodrigo Bibo. É interessante, fala um pouco disso, do não de Deus, sabe? E como que a gente pode entender isso, tá? Então, que Deus nos dê uma semana de paz, que Deus nos dê uma semana abençoada para nós, para toda a nossa família, e que essa mensagem possa fazer sentido e ter um significado não só para ao longo de uma semana, mas para durante toda a nossa existência. Vocês podem se colocar de pé para a gente orar, para encerrar? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar uma mensagem, e que essa mensagem possa me ajudar, os ajudar, que ela possa nos ajudar a tomar decisões diárias no que diz respeito a andar no caminho. Que possamos entender que o Senhor é o caminho, e que nós possamos entender, Pai, que há tempo para tudo. Na eternidade não tem passado, presente e futuro, mas nós ainda vivemos presos, nós estamos presos a uma linha do tempo. E o fato de estarmos presos nessa linha do tempo, às vezes nos traz, nós não conseguimos entender porque oramos hoje e amanhã a resposta não vem, porque nós oramos hoje e um mês a resposta não vem, porque nós oramos hoje e daqui um ano a resposta não vem, mas é porque nós estamos ainda presos nessa linha de tempo. Mas na eternidade não tem isso, e um dia nós iremos entender de forma plena. Enquanto isso, vai nos dando conforto, vai nos consolando, Pai, vai nos dando refrigério, de modo que a vontade de seguir, de modo que a vontade de fazer somente o que agrada a Ti, seja infinitamente superior do que a vontade de agradar a carne. Porque o jugo do pecado, o fardo do pecado, esse nos coloca no chão. O fardo do pecado é como se fosse uma mordida de morcego. Porque o morcego, quando morde a sua presa e suga o sangue, ele injeta anestésico e anticoagulante para que a presa não sinta nada.
Então nós vemos os animaizinhos felizes e contentes com o morcego chupando o sangue deles, por causa do anestésico que ele injeta. É assim que o pecado faz com a gente. Às vezes vamos andando felizes, sentindo prazer naquilo, mas é um morcego sugando o nosso sangue, é o pecado. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos, despertar em nós cada dia mais a vontade de te seguir, Pai. Que o Senhor conduza cada um aqui para a sua residência em paz e que possam ter um restante de semana abençoado, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.